Antes de ir pro vídeo, eu queria fazer um agradecimento aos inscritos Everton Santos Carvalho, Moon7 e Luiz Felipe C14 por ter doado R$2 no último vídeo que eu postei aqui no canal. Rapazes, muito obrigado por essa doação. E rapaziada, vocês que querem ajudar aqui o canal, ative o Seja Membro. Assim, rapaziada, vocês vão estar dando uma ajuda extra aqui pro canal e também vocês vão ter acesso a conteúdo exclusivo. Mas bem, agora vamos pro conteúdo. Acredito que a maioria já sabe, mas no próximo mês já vai sair o primeiro filme de Kimetsu no Yaiba que adapta O Castelo do Infinito. Mas infelizmente esse filme só vai sair no Japão. Nós brasileiros só vamos receber esse filme lá em setembro. E bem, uma das lutas principais que vai haver nesse filme é a luta da Shinobu contra o Doma. E bom, para refrescar a mente de vocês, resolvi trazer essa luta resumida aqui para vocês. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de resumir lutas, enfim, já vai deixando seu like, comenta aqui embaixo, né, qualquer coisa assim, para eu saber o feedback de vocês. E é claro, rapaziada, esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quer estragar sua experiência, só quer saber o que vai acontecer no filme, então eu sugiro que saia desse vídeo, pois eu vou resumir uma luta, né, e vai ter spoiler, né, então não tem nem pra onde fugir. É isso, sem mais enrolação, né, vambora pro conteúdo. Dando um contexto geral, todos sabem o que aconteceu na última temporada de Demon Slayer, né. Muzan invadiu a mansão Buyashiki, foi explodido, os Hashiras atacaram ele, e no momento que todos os Hashiras estavam ali, né, para tentar derrotar o Muzan, Muzan pediu a Anakin para abrir o Castelo do Infinito. E assim, né, deu toda aquela cena linda do Castelo do Infinito, né, onde todos os caçadores acabaram caindo dentro dele. Pelo fato do Castelo do Infinito ser uma estrutura gigantesca, né, e ter várias salas, todos os personagens acabaram se separando. Shinobu estava vagando sozinha pelos corredores, até que ela sentiu um cheiro de sangue. Após ela abrir uma porta, ela se dá de cara com um Oni que estava cercado de mulheres, todas sujas de sangue, e ele estava se alimentando delas. Esse Oni era o Doma, a Lua Superior 2. Após isso tem um flashback da Shinobu e a sua irmã, onde elas têm essa última conversa. E a Kanai acaba falando para Shinobu para ela desistir dessa vida de caçadora, pois ela queria que a sua irmã tivesse uma vida tranquila ali, fosse uma mulher normal, e abandonasse essa vida, pois ela ia acabar morrendo. E a Shinobu não queria aceitar isso, pois ela queria vingar aquilo que tinha acontecido com a sua irmã, e fica perguntando quem tinha sido o demônio que tinha feito isso. E bom, a cena corta, né, pro demônio se apresentando, que no caso foi o Doma que tinha matado a sua irmã. E bom, Doma acaba se apresentando para Shinobu, e Shinobu logo de cara, né, já vê que tinha uma refém ali do Doma que estava pedindo socorro. E nisso, né, Doma pede para essa mulher fazer silêncio que ele estava conversando. E nisso ele faz um golpe contra ela. Só que Shinobu rapidamente acaba salvando ela, né? E quando a Shinobu pergunta se a mulher tá bem, a mulher começa a agonizar e do nada ela se parte. Shinobu era uma Hashira bem rápida, mas Doma era bem mais rápido do que ela, pois sem a Shinobu perceber, ele tinha fatiado toda essa mulher. E nisso ela se lembra de uma informação que a sua irmã tinha lhe passado, que o demônio ele tinha 2 leques dourados. E após isso, né, mostra o Doma, mostrando os 2 leques, mesmos leques que ele tinha usado para matar aquela moça que estava nos braços da Shinobu. E assim o Doma se apresenta, né? Eu sou fundador do culto do paraíso eterno. Meu dever é fazer todos os meus adoradores, incluindo eu mesmo, felizes. Então eu terei que comê-la sem deixar nenhuma sobra. Então esse é o demônio que matou a minha irmã. Deixar todos felizes? Não seja louco. Essa pessoa estava implorando por ajuda. E foi por isso que eu ajudei. E o Doma começa com um papo esquisito, dizendo que ele quer trazer a felicidade para as pessoas, e por isso que ele matou aquela mulher, pois aquela mulher estava sofrendo. E Shinobu pergunta se ele era louco, que o que é que estava acontecendo com ele, para ele pensar daquela forma. E nisso o Doma pergunta por que ela estava tão irritada, o que era que estava incomodando ela. Se tem algo me incomodando, você matou a minha irmã, não matou? Você não reconhece esse Haori? Ah, era aquela garota que usava a respiração da flor? Ela era uma garota tão gentil e fofa. Infelizmente não pude comê-la porque o sol já estava para nascer. Mas eu lembro dela. Mas eu realmente queria poder comê-la toda. No início, Shinobu, muito furiosa, acaba acertando o olho do Doma, sem o Doma conseguir reagir. Nisso, o Doma elogia ela, dizendo que ela era muito rápida, que a sua mão não foi capaz de parar o seu golpe. Nisso, o Doma contra-ataca e Shinobu fica muito pressionada com o Kekijutsu do Doma, pois era muito gelado. E nisso, o Doma acaba falando que não adiantava de nada a Shinobu perfurar ele, pois ela tinha que cortar o seu pescoço. E a Shinobu fala que a sua intenção não era cortar o seu pescoço, e sim apenas perfurar com a sua espada para injetar o veneno. E nisso o Doma começa a passar mal com o veneno que foi injetado nele. Shinobu se questiona se aquele veneno vai funcionar no Lua Superior, já que pois era um Oni bem mais forte. Então o Doma começa a se lembrar que aquele mesmo veneno tinha sido aplicado em um dos Onis, né, que a Shinobu enfrentou lá na Montanha Natagun, naquele arco do Rui. E aí ele acaba se lembrando das fases do Muzan, que os demônios conseguiam se adaptar. Então o Doma acaba se adaptando ao veneno da Shinobu. Parece que eu consegui decompor o seu veneno. Me desculpa por isso.
E eu sei que você também trabalhou muito para poder usá-lo. A sua espada, ela faz um som bastante único quando é colocada na bainha. É aí que você muda a composição do veneno, não é? Nossa, isso é tão divertido. Ser atacado com veneno é muito interessante. Quem sabe eu até posso me viciar nisso. Ei, será que o próximo veneno vai conseguir funcionar em mim? Vamos lá, pode tentar. Certo, por mim tudo bem. Bom, eu meio que já esperava que isso acontecesse. Após isso, começa a ter um flashback sobre o passado do Doma, onde o Doma fala, né, que ele era uma criança que era adorada pelas pessoas, pois as pessoas acreditavam que ele conseguia ouvir as vozes de Deus. E o Doma, né, mesmo criança, ficava muito triste com isso, pois ele sabia que tudo aquilo era mentira, que aquelas pessoas eram idiotas de acreditar que ele era uma criança especial e tal. E no então nisso, o Doma acabou perdendo meio que sua humanidade, pois ele percebia que os humanos eram muito idiotas, pois o destino de todos os humanos era a morte, não tinha esse lance de vida eterna. E eles dedicavam toda a sua vida para um propósito que basicamente não existia. E meio que isso fez o Doma aos poucos, né, meio que perder as emoções. Ele parou de se importar com as pessoas, mesmo ainda quando era humano. Após isso, corta para a luta do Doma com a Shinobu. E bom, isso aqui é um detalhe que eu não gosto muito de Kimetsu, que é em relação às lutas em off. Porque após a cena do flashback do Doma, corta para o momento real, e o Doma fala que já é a quinta vez que a Shinobu tá acertando ele com seu veneno e não tá funcionando. Ou seja, enquanto tava rolando o flashback, eles dois estavam lutando, mas isso não estava sendo mostrado. E isso é algo que eu detesto em Kimetsu no Yaiba. Esse lance de luta em off, pra mim, é um bagulho muito preguiçoso. Após Shinobu perceber que fazer aquilo não estava funcionando bem, ela resolve misturar todos os seus venenos e decide atacar o Doma em vários locais bem rápido. E nisso, ela acaba dando uma estocada nele, onde ela vai bem pra frente, só que ela sem perceber, ela acaba sendo atingida pelo Doma, onde sua clavícula e pulmão são perfurados. Nisso, Shinobu acaba caindo no chão, né, já sem forças, né, pois ela não podia nem usar uma técnica de respiração, pois o seu pulmão estava perfurado e pois o Kikijutsu do Doma, né, que envolve gelo, que estava deixando todo o ar ali muito frio, estava prejudicando também nas suas técnicas. Nisso, Shinobu começa a pensar sobre o quanto ela era fraca, que seu físico é muito pequeno, que queria ser que nem o Gyomei, que era um cara muito forte, que tinha presença, diferente dela, que era uma pessoa muito fraca. E ela começa a ficar triste, né, queria ter sido maior, queria ter sido talentosa igual a sua irmã, porque a sua irmã, mesmo sendo magra e só um pouco mais alta, era muito mais forte do que ela. E nisso Shinobu começa a ver a Kanai em sua frente, né? No caso, Shinobu já meio que já estava passando mal ali, quase seguindo para o momento de morte, pois já estava vendo coisa. E nisso a Kanai começa a motivar a Shinobu. E nisso a Kanai fala algo muito interessante no seu discurso, que se a Shinobu entrou naquela vingança, se ela queria derrotar aquele Oni, ela teria que ir com aquilo até o final e se sacrificar até onde desce, já que ela tinha ido atrás daquele objetivo. Se ela realmente queria concluir aquilo ali, mesmo sabendo que não tinha condições de fazer aquilo, ela teria que ir até o final. Mesmo Shinobu falando, né, que ela não conseguia usar suas técnicas de respiração, pois o seu pulmão estava perfurado, a Kanai fala que isso não importava e a Shinobu teria que seguir em frente, pois ela tinha a responsabilidade, e também porque a Shinobu tinha feito uma promessa para a Kanao que ia derrotar esse Oni. Nisso a Shinobu acaba se lembrando da Kanao e meio que ela tem um plano ali, porém esse plano não é mostrado pra gente, né? Então a Shinobu acaba se levantando, o que acaba deixando o Doma muito impressionado, pois depois daquele ataque a Shinobu ainda estava de pé. E nisso, né, Shinobu parte de um ataque feroz pra cima do Doma, que o Doma nem consegue reagir direito e acaba fazendo um golpe na sua cabeça que acaba levando ele pro teto. O que é algo bem estranho, né? Pois durante o mangá de Demon Slayer foi dito que a Shinobu não tinha muita força física. E a Shinobu fazer um golpe que ela levanta o Doma pro teto foi algo ali que deixou assim bastante impressionado e meio incoerente em relação às informações que tem sobre a Shinobu. Após isso tem um flashback mostrando o passado da Shinobu e da Kanai, como elas viviam em paz com seus pais até o dia que foram atacados por Oni. E quando elas foram salvas pelo Gyomei, elas fizeram uma promessa que elas iam se tornar caçadoras para as pessoas nunca mais passarem pelaquela situação. Após isso a cena corta para a Shinobu lutando contra o Doma, e a Shinobu, né, usando suas últimas forças ali para fazer um ataque letal contra o Doma, ela acaba caindo do teto. Mesmo sendo fracas, mesmo se não pudermos cortar o pescoço dos demônios, se conseguirmos derrotar um, estaremos salvando dúzias de pessoas. E se derrotarmos um lua superior, seriam centenas de pessoas. Não é uma questão de se podemos ou não podemos. Tem coisas que precisamos fazer. E nisso ela acaba se lembrando do Tanjiro, né? E fala pra ele em forma de pensamento, admitindo que todo esse tempo ela estava muito brava e realmente queria se vingar do Doma. E nisso a Shinobu fica muito triste, pois ela não conseguiu nem vingar os seus pais, nem a sua irmã e nem as suas alunas, né? Que foram mortas por Onis quando ela treinava elas. E fica triste, pois só sobrou só a Kanao.
E bom, após isso, Shinobu começa a cair e Doma não deixa Shinobu cair no chão e acaba puxando ela com seu Kikijutsu e abraçando ela bem forte. Isso me deixa furiosa. Não consigo acreditar. Por que veneno não funciona contra esse cara? Desgraçado. Após isso, Doma começa a chorar, pois ele ficou muito comovido com toda a situação da Shinobu e começa a abraçar ela bem forte. Aquilo foi ótimo. Você deu tudo de si. Fiquei comovido. Não esperava que uma menina tão fraca como você conseguisse chegar tão longe. Você caçou tantos demônios mesmo tendo menos talento que a sua irmã. É um milagre que você não tenha morrido até agora. Você é tola de tentar, mas é tudo em vão. É isso que faz os humanos tão fugazes, porém tão maravilhosos. Você com certeza é digna de ser comida por mim. Vamos viver juntos pela eternidade. Quais são suas últimas palavras? Garanto que vou escutar com todo o prazer do mundo. Apodreça no inferno. Após isso, o canal abre bem rápido aquela sala que a Shinobu estava com o Doma e fica desesperada ao ver a situação que a sua mestra estava. E após isso, Shinobu faz um símbolo com a sua mão para Kanao. O Kanao tenta atacar o Doma, mas o Doma é tão rápido que quando o Kanao ataca ele, ele já está no chão. E assim o Doma pede para Kanao não atrapalhar ele, pois ele estava no processo ali de absorver a Shinobu e ele não queria que ela interrompesse ele. Doma também tinha percebido que a Shinobu tinha feito um símbolo ali com a sua mão e pergunta para Kanao se aquilo ali era um tipo de mensagem que a Shinobu quis passar para ela sobre suas habilidades ou alguma coisa do tipo. Após isso, Doma fala que estava muito feliz pois estava aparecendo uma refeição atrás da outra, se referindo que a próxima que ia morrer ali era a Kanao. E assim chega ao fim a luta da Shinobu contra o Doma. Uma luta bem triste, na mesma vibe de Rengoku vs Akaza, que infelizmente mais um herói morreu e o Onir venceu. E bom, rapaziada, essa aqui vai ser a primeira luta que provavelmente vai aparecer no Castelo do Infinito. E bom, eu não vou comentar o resto da luta, pois tem a luta do Inosuke com a Kanao contra o Doma, porém eu não vou comentar aqui, pois eu tenho certeza que essa luta só vai aparecer no segundo filme. E bom, essa foi a luta de Shinobu vs Doma. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa luta? Ficaram tristes? Porque, gente, na primeira vez que eu li essa luta, eu fiquei bem triste. Pois essa luta é bem interessante, pois mostra as habilidades da Shinobu. Na minha opinião, a Shinobu foi uma personagem que foi bem usada em Kimetsu no Yaiba, Pois mesmo sendo uma Hashira fraca, ela teve um feito muito grande. E tem um pouco de incoerência ali na batalha dela contra o Doma, Pois dentro do anime foi falado que a Shinobu não tinha força para decapitar um Oni, mas a Shinobu teve força, para levantar o Doma até um teto, É um pouco incoerente, mas não deixa de ser uma cena bem foda, E quando tiver animação, com certeza essa cena vai ser muito legal. E bom, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre em relação a esse tipo de vídeo. Vocês gostaram de resumo de mangá aqui no canal? Se vocês gostarem, eu vou trazer o resumo da luta do Zenitsu contra o Kaigaku. Queria agradecer os inscritos Elon Games e Daila Animes por ter me ajudado aqui nesse vídeo, dublando algumas cenas do mangá. Bom, se vocês também gostaram desse tipo de vídeo, com narração de inscritos, eu vou trazer mais. E bom, dá uma passada no canal dele, o Elon Games traz conteúdo de jogos e a Daila traz um conteúdo sobre animes um pouco parecido com o estilo aqui do canal. Você que gosta de análises mais profundas sobre personagens e principalmente Jujutsu Kaisen, eu dou uma recomendada no canal da Daila. Ela é iniciante aqui no YouTube. E é isso, muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar seu like, se você é novo se inscreve aqui no canal, e é isso, valeu, falou e até a próxima.